Bom, então, essa daqui é a aula 5. As 3 primeiras aulas a gente viu regressão linear simples, que é basicamente nossa variável y, que é a variável dependente, e uma variável x, que é a variável independente, né? Na quarta aula a gente fez um laboratório de R, para vocês conseguirem se virar um pouco melhor. E hoje, na nossa quinta aula, a gente vai falar de regressão linear múltipla. Tá? Qual que é a ideia de regressão linear múltipla? Se bem que a gente tem trabalhado com uma única variável x, né, para explicar y, essa abordagem é bastante simples, né, bastante ingênua. Pensar que uma única variável x pode explicar muito de uma variável y é bem inocente da nossa parte, né? Então, uma forma mais lógica, mais abrangente, seria pensar por que não incluir várias variáveis, né? Várias variáveis x, vamos supor x1, x2, xk, que nos ajudem a explicar y. Né? Então, basicamente, é isso que é a regressão linear múltipla. Né? Em vez de colocar uma única variável x, a gente vai ter k variáveis x. Né? O que a gente espera? A gente espera que com essas variáveis a mais que a gente inclui no modelo, a gente consiga explicar melhor a variabilidade de y. Né? A gente espera. Né? Não garantia nenhuma, porque a gente poderia incluir um monte de variáveis que ainda são relevantes. Mas a gente espera que a gente escolha umas boas variáveis e que nos ajude a explicar melhor a nossa variável y. Né? Então, basicamente, a nossa equação de regressão vai ser agora um pouco diferente. Vai ser y igual a beta 0 mais beta 1 x1, beta 2 x2, beta k xk, né? São k variáveis explicativas, e nosso termo de erro. Né? Estou lembrando que eu não consigo ver a tela do Meets, então se alguém tiver alguma pergunta, você pode falar no microfone, que assim não fico perdido. Então, bom, imagine que a gente tem N observações, né? Y1, bom, o vetor Y1, X1, X2, né? Todo para a primeira observação, para a segunda observação, assim até a Nésima observação, né? Então, se a gente escrever um a um cada uma dessas relações, a gente vai ter o que a gente está apresentando nessa relação aqui, número 1, né? Basicamente, eu consigo escrever isso aí de uma forma matricial, né? Do lado esquerdo, eu vou ter um vetor com y1 até yn, e do lado direito eu vou ter uma matriz x com a informação das k variáveis explicativas, e a primeira coluna é número 1, porque representa, imagine que o beta 0 em cada um é beta 0 vezes 1, né? Então, eu estou já incluindo esse termo aqui, e todos eles multiplicando pelas... Opa, beta 0 aqui deveria ser beta k, viu, pessoal? Y não, beta k. Vejam que se eu multiplicar a matriz, vai ser beta 0 mais beta 1 x11 mais beta 2 x12 mais beta k x1k, né? E se for a última linha, vai ser beta 0 mais beta 1 xn1 mais beta 2 xn2 mais beta k xnk, né? Mais a perturbação, né? Então, de forma matricial, fica bem mais compacto a gente escrever essa relação aí, e é basicamente y igual a x beta mais u, né? Onde beta não é mais um escalar, é um vetor, e x é uma matriz, y e u são também vetores. Né? Então fica bem mais fácil de lembrar a relação. Mas lembre que essa forma matricial é basicamente a mesma coisa que escrever 1, só que de uma forma mais compacta. E a estimação que a gente já tinha visto, no caso de regressão linear simples, era basicamente minimizar a soma de quadrados do erro, né? Então, a gente faz isso, né, igualzinho, só que quem que é nosso UI?
Nosso UI, se a gente escreve de forma bonitinha, se a gente volta aqui atrás, vai ser quem? Y1, por exemplo, menos todos esses caras que estão aqui, né? Beta 0, menos beta 1, x11, menos beta 2, x12, assim até menos beta k, x1k, né? Então, basicamente, estou escrevendo isso aqui, só que ao quadrado, né? Então, eu vou minimizar isso aí. Ou equivalentemente, a gente pode escrever em forma matricial, que é a mesma coisa, tá? Só que em lugar de escrever a soma dos n, u e quadrado, u transposto a u, e isso aí é basicamente isso aqui, né? Então, depois de fazer um pouco de derivada, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, né? Essa fórmula é bem conhecida na literatura. Beta chapéu, que é um vetor, né? Vai ser x, linha x, elevado a menos 1, x, linha y. Então, você consegue uma forma fechada para obter as estimativas dos parâmetros reconhecidos beta, né? Agora é interessante ver o quê? Né? Vejam que o y é, na verdade, quem? X beta mais u, né? Então, no beta chapéu, eu consigo substituir y por x beta mais u, né? Fazer operações básicas. Aqui faltou um termo, vai ser quem? X', x' x a menos 1, x' multiplicado por beta, mais essa parte aqui que esqueci de copiar aqui em cima, né? Que é x' x a menos 1, x' 1. Por que eu faço isso? Para vocês chegarem na última linha aqui da expressão 3. Né? X' x a menos 1 multiplicado por x' x vai dar a matriz de identidade. E a matriz de identidade multiplicada por alguma coisa vai dar essa coisa. Né? Então, o beta chapéu é o quem? O beta verdadeiro, desconhecido, mais esse carinha aqui, né? X' x a menos 1, x' u. Isso daí vai ser útil na hora de a gente mostrar algumas propriedades do nosso beta, né? Que a gente já tinha aprovado para o caso de regressão linear simples, a gente agora vai dar ideia para o caso de regressão linear múltipla, né? Sem entrar em muito detalhe, mas para vocês entenderem a ideia, né? Bom, e se a gente quiser ajustar uma regressão linear múltipla no R, como que faz? Nesse caso, estou carregando o conjunto de dados de salário, né? Estou pegando as 4 primeiras variáveis que correspondem a esses nomes. E simplesmente, quando eu vou utilizar o comando lm, né? Antes eu colocava essa educação, agora a cada variável que eu quero, eu coloco mais, né? Educação mais experiência mais anos de empresa, né? Então eu vou rodar o modelo e automaticamente ele vai dar as estimativas dos betas, né? Beta 0, que seria o intercepto, beta educação, beta experiência e beta anos de empresa. Então, é muito simples no R fazer isso aí, né? E a interpretação se mantém a mesma, né? Só que antigamente todos os outros fatores estavam carregados em U, né? Aqui a gente está colocando mais fatores, mais variáveis que a gente vai manter fixo, né? Então, por exemplo, mantendo fixo experiência e anos de empresa, quando os anos de educação formal aumentam em 1, espera-se que o salário aumente em 9,2%. Né? Lembre-se que esta interpretação é porque a nossa variável dependente é o logaritmo do salário. Né? Então vejam que a interpretação é exatamente igual, a gente mantém fixos os outros fatores e interpreta cada um dos betas respectivamente. A gente tinha visto, no caso de regressão linear simples, sobre o R quadrado, né, que era uma medida de qualidade de ajuste. A gente tinha visto que a soma de quadrados total, a gente poderia decompor ela em soma de quadrados explicado, aqui deveria ser a Tn, não sei porque eu coloquei a T2, não sei a Tn, mais a soma de quadrados dos resíduos, né? E o R quadrado
é definido da mesma forma como foi definido para o caso de regressão linear simples, né? Que basicamente é a proporção da variabilidade de y que é explicado pelo modelo, né? Vocês veem que é 1 menos os residuais, né? A soma de quadrados dos resíduos, ou equivalentemente a soma de quadrados explicado dividido pela soma de quadrados total. Se o nosso modelo for bom, quer dizer, a soma de quadrados explicado for bem perto de soma de quadrados total, R quadrado vai ser perto de 1. Né? Se o modelo for ruim, quer dizer que os residuais, a soma de quadrados residuais são muito grandes, esse cara aqui vai ser grande, então o R quadrado vai ser perto de 0. Né? Então, só para lembrar, R quadrado perto de 1 significa que o modelo está capturando uma maior parte da variabilidade dos dados, né? E perto de 1 quer dizer, e perto de 0, que ele está capturando de uma forma bem pobre a variabilidade dos dados. Né? O que eu fiz aqui? Aqui eu criei 7 modelos, e cada um tem, o modelo 1 tem a variável educação, o modelo 2 tem educação mais experiência, e assim eu vou somando cada um mais variáveis que tem no seu conjunto de dados, né? Até chegar em 7 variáveis. Né? Eu não vou entrar em detalhe o que são essas variáveis, mas você tem um conjunto de dados que pode baixar do site, então pode ver ele. Mas eu quero te mostrar esse gráfico aqui. Vou ver seu código para o gráfico, eu vou voltar. Esse gráfico aqui, cada pontinho é o R quadrado do modelo 1, do modelo 2, do modelo 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Quer dizer, quando tínhamos uma variável, o modelo explicava quase 10% da variabilidade dos dados. Né? Quando incluímos a segunda variável, ele foi para 25%. Né? Quando incluímos 3 ou 4 variáveis, ficou mais ou menos deve ser uns 32%. Né? Quando incluímos 5 variáveis, ele começou a chegar perto de 40%. Né? E quando colocamos 6 e 7, ele passou de 40%. Quer dizer que a gente está tendo que esses outros fatores estão ajudando de alguma forma a explicar melhor a variabilidade da nossa variável dependente, que no nosso caso é log salário, né? Só que vejam uma coisa interessante, o R quadrado ele nunca está diminuindo, né? Ele está sempre crescente, ou pelo menos não decrescente. Né? E de fato, essa daí é uma desvantagem do R quadrado, que ele nunca diminui, mesmo quando incluímos uma nova variável no modelo que não é importante. Tipo assim, você pode, sei lá, estar analisando, sei lá, salário, como aqui, e coloca uma variável que seja CPF. Não faz sentido o CPF, né, influenciando alguma coisa no salário, né? Mas o R quadrado, ele nunca vai diminuir. Então, você não vai saber nada se essa variável está ajudando ou não, né? Então, uma alternativa ao R quadrado, que é bastante utilizado, é uma nova medida de qualidade de ajuste que chama R quadrado ajustado. E ele é ajustado porque ele ajusta o R quadrado. Tá? E esse R quadrado ajustado, ele assim diminui quando você coloca uma variável que ela não é importante. Tá? Eu estou aqui simplesmente, nesse código aqui, eu estou obtendo os valores ajustados do modelo, que é dizer, o chapéu, né? E esses aqui são os inverdadeiros. Né? Então, o R quadrado, como a gente já viu, é a correlação entre o verdadeiro e o estimado, né, ao quadrado. E o R quadrado ajustado é dado por essa formulinha aqui, que simplesmente estou escrevendo o que está no slide anterior. Né? Ou você pode fazer automaticamente esse comando do R, já te dá o valor. Então, eu fiz um gráfico bem parecido, né? Vou fazer um gráfico parecido, só que no anterior eu estava plotando os R quadrados, aqui estou plotando os R quadrados ajustados, e vamos ver nosso gráfico. O gráfico ficou bem parecido.
tá? E é de esperar que seja bem parecido. Mas parece que aqui entre o 3 e o 4, parece que teve uma pequena queda, né? E entre 6 e 7 também parece que teve uma pequena queda. Então, vamos ver aqui. E aqui é requadrado e esse I ajustado é o requadrado ajustado. Veja que eles são diferentes, né? Porque a fórmula é diferente. Mas veja que aqui, por exemplo, entre 3 e 4, o R quadrado, ele ficou igual. Né? Igual, pelo menos até 4 casas decimais. Né? Já o R quadrado ajustado, ele caiu um pouquinho. Parece que essa quarta variável que a gente está incluindo, ele não está ajudando tanto assim, né, no modelo. O mesmo acontece aqui entre o modelo 6 e 7, né? Ficou igual, né, R quadrado, mas no R quadrado ajustado ele caiu um pouquinho, né? Parece que essa variável 7 também não está ajudando muito, né, a explicar nossa variável dependente. Então, geralmente, o R quadrado ele é preferido, né, na hora que você vai comparar os seus modelos e ver a qualidade de ajuste, porque o R quadrado, se vocês reparem aqui, ó, ele está dividindo por K. E K é quem? O número de variáveis. O que o R quadrado ajustado está fazendo, ele está, de alguma forma, penalizando o número de variáveis que você tem. Então, se você inclui muitas variáveis, mas muitas delas não são relevantes, ele vai acabar diminuindo o R quadrado ajustado. Tá? E por isso ele é preferido, porque ele penaliza, né? Então você acaba não incluindo variáveis à toa, vamos falar assim. E... Assim como no caso linear simples, a gente define algumas hipóteses. A gente vai definir algumas hipóteses aqui também. A primeira dela é que o modelo populacional ele é linear nos parâmetros, que a gente está assumindo que essa relação 4 ela é verdadeira. Lembre-se que y e o x não necessariamente são as variáveis originais, pode ser o logaritmo, né, ou uma raiz quadrada, alguma transformação delas, tá? Mas para que fique mais leve a notação, estou colocando y e x, mas não necessariamente são as variáveis originais. Né? Mas a hipótese é que essa relação linear nos parâmetros ela é verdadeira. Né? Que os dados y e o x, né, eles constituem uma amostra aleatória de tamanho n, do modelo populacional. Como é uma amostra aleatória, quer dizer que são independentes, identicamente distribuídas, a gente falou isso na aula 2 ou 3. Né? No caso de regressão linear simples, a gente não falava dessa colinearidade. Tá? O que quer dizer essa colinearidade? Que não existe uma relação perfeita, linear perfeita, entre as covariáveis. Né? Quer dizer, por exemplo, eu não posso escrever x1 por uma combinação linear de x2 até xk. Né? Então, não existe essa relação linear exata, né? entre as variáveis explicativas. Né? Isso é bem importante, a gente não pode furar isso aí. A média condicional, a gente está falando que é zero, né? A gente já tinha visto isso também no caso linear simples. E sobre essas hipóteses, assim como a gente provou o caso da regressão linear simples, que a esperança de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu eram iguais a beta 0 e beta 1, a gente consegue provar isso para o vetor todo de parâmetros. Né? Então, lembra que o beta chapéu era x' x a menos 1 x' y, e que isso aí era simplesmente beta mais x' x a menos 1 x' u? Pois bem, se a gente aplicar esperança condicional a ambos os lados, né, condicional em x, né, vai ter esperança de beta chapéu dado x, que é o termo à esquerda, mais a esperança condicional do termo à direita, né, beta mais esse cara aqui. Só que beta, né, ele é um número, né? Bom, além disso, por linearidade, a gente tem essas duas componentes, só que beta é um número. Então, como ela não é variável aleatória, ela vai ficar como beta.
E como o condicional em x, x não é mais variável aleatória, eu posso tirar da esperança e tenho a esperança de u dado x, que pela hipótese 4 é igual a zero, né? Então, a esperança condicional de beta chapéu dado x é igual a beta. E pela propriedade que a gente viu da esperança da aula passada, a esperança de esperança condicional é igual a esperança. Então, a esperança de beta chapéu dado x é igual a esperança de beta chapéu, que é igual a beta, né? Então, a gente mostra que os nossos estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles são não aviasados, né? A gente espera que nosso modelo esteja centrado no beta, né, que a gente desconhece. Né? Outra hipótese interessante é de homocesticidade ou variância constante. Está falando que a perturbação, elas são, não existe correlação entre elas, e tem a mesma variância, né, igual a sigma na diagonal. E sobre essa hipótese, a gente consegue provar que a variância de beta chapéu é dada por esse cara aqui. Né? Sigma quadrado multiplicado por x' elevado a menos 1. Né? Quem está acompanhando o livro, não sei quantos tem o livro, mas quem está acompanhando, tem fórmulas que eu estou escrevendo um pouco diferente, tá? Porque acredito que a forma matricial é muito mais simples de entender. Tá? Mas a fórmula do livro também está correta. Bom, então vamos provar isso aí. Vou provar rapidinho também, não vou entrar em muito detalhe. A gente tem que beta chapéu escrito dessa forma aqui. Né? Então, a variância desse cara, por definição, é isso aqui. Né? Onde essa linha aqui é transposta. Né? Lembra-se que isso daqui é um vetor. Né? Nesse caso, um vetor coluna. E aqui vai ser a transposta vai ser um vetor linha. Então, isso daqui vai ser uma matriz de K por K. Né? E aí, simplesmente, como beta chapéu menos beta, ele é igual a esse cara aqui, x' é menos 1, x' 1, eu estou substituindo isso aí e fazendo as contas dentro. Né? Por que eu faço isso? Lembra-se, veja que condicionado em x, o x eu coloco para fora, e sobre isso aqui, que basicamente é a variância da hipótese 5, que é sigma quadrado identidade, então cai para fora. E isso aqui identidade, então chego na variância. Eu achei muito mais fácil provar isso aí por matriz, tá? Se você não lembra muito de matriz, não precisa se assustar, não. Eu estou fazendo demonstrações para que vocês não enxerguem a matéria como mágica. Né? Tem uma fórmula aí que você tem que usar. Né? Você tem que ver a demonstração para entender como que ela sai, mas ainda bem que a gente tem o software que ele vai calcular tudo para a gente. Tá? E, bom, de novo, aquele velho problema, né? Sigma quadrado que a gente usa na variância, a gente não conhece. Então, a gente tem que estimá-lo, né? E como a gente estima ele? Dessa forma aqui. Veja que no caso de regressão linear simples, era n-2, né? Por quê? Porque k era 1. No caso de um modelo de regressão com k variáveis, vai ser n menos k mais 1. E essas hipóteses de 1 a 5, elas são conhecidas como as hipóteses de Gauss-Markov. Tá? A gente consegue provar sobre as hipóteses que esse estimador da variância do erro, ele é não aviesado. E a gente consegue mostrar também que o beta chapéu que a gente tem é de fato o melhor estimador linear não aviesado. Né? Quer dizer que ele é o melhor entre todos os estimadores lineares, ele é aquele que tem a menor variância. Né? E logicamente que a gente quer um cara que tenha menor variância, porque não falar assim, sem certeza que a gente vai ter na estimação de parâmetros, assumindo que as hipóteses são satisfeitas, a gente não teria por que desejar
um método que nos vai dar uma dispersão maior na hora de chutar o alvo, né? Mas o que acontece na prática? Na prática, a gente poderia fazer muitas coisas. Por exemplo, você fala, dado que a gente tem um modelo que a gente pode incluir K variáveis, tá? Vamos incluir tudo, então. Vamos incluir um monte de variáveis. Mesmo aquelas que não são importantes. Por quê? Porque o computador faz isso, estima e ele vai cuspir um número para nós, né? Só que vejam, nesse caso aqui, por exemplo, imagine que o modelo verdadeiro tem duas variáveis, né? x1 e x2, e a gente, na hora de estimar, coloca três variáveis, né? Qual será que é o efeito de fazer isso? Será que afeta, não afeta? Será que ajuda, não ajuda? Bom, o estimador, ele ainda vai ser não viesado, tá? Só que ele vai ter um efeito meio ruim na variância dos estimadores. Você vai ter uma variância muito grande, tá? Ou pode ser muito pequena, né? Mas qual que é o problema de afetar na variância? Vocês vão ver na aula 5, na próxima aula, na aula 6, um pouco de diferença. E essa variância vai fazer com que a gente construa intervalos de confiança e testes de hipóteses não tão bem feitos assim, porque a gente vai estar estimando essa variância de um jeito meio errado. Então, na hora de interpretar, na hora de fazer contar uma historinha com os dados, né, a gente não vai poder contar uma historinha muito boa, porque a gente vai ter talvez alguns absurdos, tá? Só para mostrar alguma coisa aqui, eu estou simulando um conjunto de dados, tá? Essa é a forma de gerar uma função no R. Escrevo function, eu defino os parâmetros de entrada, e em cima escrevo todo o código, né? Para explicar aqui, estou definindo meus U como variáveis aleatórias normais. Mi vai ser vetor de séries, e sigma vai ser isso aqui. O rho é a correlação, né? Que eu vou colocar aqui. E eu vou gerar uma matriz com essa cara aqui, né? Eu vou gerar dados, né? Uma normal bivariada com duas dimensões. E o y é quem? Beta 1 mais beta 2 x1, quer dizer, uma única variável explicativa, né? Só que nos dados eu vou gerar também x2, tá? Mas o modelo original é como no caso anterior, né? Só que em lugar de ter duas variáveis, a gente tem uma, a gente vai estimar com duas para ver o que acontece. Então, a gente simula, né? E estima com uma variável com duas. Veja que os valores estimados são praticamente os mesmos, né? Estão bem próximos, né? E o terceiro, que ele não está no modelo, ele é próximo de zero, né? O que ele desesperar, porque o nosso y só depende de x1, né? Só que como eles não têm correlação nenhuma, vejam que não afetou em nada, né? Aqui afetou um pouquinho, né? Mas um pouquinho de nada, né? Basicamente, as conclusões que você chega são as mesmas. Mas aqui, por exemplo, na hora de simular os dados, x1 e x2, eles são correlacionados. No antigo, eles não eram. Eles são correlacionados. Vejam já como começa, por exemplo, x1, o desvio padrão de x1, do beta x1, né, já muda. Ele já começa a ser afetado, né, por causa de ter incluído essa variável aqui, né. E aí a gente poderia, talvez, se colocar um valor negativo, ter outra coisa, né. É interessante vocês brincarem um pouquinho. Mas qual que é a ideia disso? Que não porque o computador permite que você coloque um monte de variáveis, você vai acabar colocando tudo, tá? Porque colocar tudo, ele vai te trazer vários problemas. Não apenas com custo computacional, que você vai demorar mais em fazer a conta. Mas você vai ter problemas nesse cara aqui, né? Na variância, na raiz quadrada da variância associada ao seu parâmetro. O que vai te levar,
talvez interpretações erradas. Tá? Outro problema associado com regressão linear múltipla é o problema inverso. Né? No anterior, a gente tinha 2 variáveis no modelo e colocava 3. Né? Mas o que acontece se temos 3 e, na verdade, a gente estima o modelo com 2, né? Que é o que, na prática, mais acontece. Seria completamente normal você ter dados e, por algum motivo, alguém ter esquecido de pegar dados da variável que era importante. Não, você não tem mais dados, você vai ter que estimar com isso. Será que tem uma consequência? A consequência aqui é um pouco mais grave, né? Porque enquanto no outro caso, de incluir variáveis irrelevantes, não afetava a estimação do beta, mas afetava a variância de beta, agora, por omitir variáveis importantes, ele vai afetar a estimação de beta. E ele vai produzir estimadores biasados. E isso é um grande problema. Eu vou fazer a mesma coisa, um modelinho aí. Tá? E o modelo original tem 2 variáveis, eu vou estimar ele. Tá? E eu vou estimar também com uma variável. Como x1 e x2 eles não estão correlacionados, tá? Isso aqui deu quase nada, né? Deu na mesma coisa. Mas, se x1 e x2 estão correlacionados, veja como muda. Os valores originais dos betas deveria ser 1.2 e 0.6. Tá? E, ou seja, beta 0 é 2, beta 1 é 1.2 e beta 3 é 0.6. Veja que, quando eu estimo o modelo bonitinho, o modelo correto, os valores estimados ficaram próximos do verdadeiro. Né? Mas veja como, se eu omitir uma variável importante, que era x2, veja como o beta 1, que era para ser 1.2, deu 1.6, 1.65 quase, na verdade. Ele acabou dando um peso muito maior a uma variável que não tinha tanto peso assim. Tá? Então, isso vai te levar a quê? A uma previsão errada. Né? Está falando que o peso de uma variável é muito maior do que ela tem, o que está te levando a uma interpretação errada. E pior ainda, na hora de você fazer uma previsão, né, você vai obter um valor errado também. Por quê? Porque variáveis omitidas, eles podem te gerar, eles vão gerar, no geral, estimativas viesadas. E a gente não quer estimativas viesadas, a gente quer evitar, na maioria dos casos, quando possível. Aqui, por exemplo, se a correlação entre as variáveis é negativa, vejam que deveria ser 1.2, né? Ele acabou estimando 0.77. 0.77, quando era 1.2, é diferença, né? E vejam esse caso aqui, de novo, x1 e x2 tem uma correlação negativa, tá? Só que o valor verdadeiro de x1 é 0.5, de beta 1 0.5, de beta 2 1.2. Só que como eu omiti uma variável, veja o que acontece. X1 tem um efeito positivo em Y. Só que como eu omiti uma variável, está dando um efeito negativo. Quer dizer, a análise está ficando completamente errada. Se você não soubesse essa parte, né, se você não tivesse estudado, mas agora já estudou, né, que a omissão de variáveis pode causar esse problema, você diria o quê? Não, são os dados. Os dados estão falando isso. Então, é menos 0.44 mesmo. Só que o computador vai cuspir um número. Né? Agora que você já sabe, muitas vezes, quando você roda um modelo de regressão, vai encontrar um beta que é completamente contraintuitivo. Tá? E muitas vezes esse resultado contraintuitivo pode ser explicado porque, na verdade, você está omitindo variáveis importantes no modelo. Tá? Não quer dizer, às vezes, que é contraintuitivo. Não que você chegou nesse resultado porque ser uma variável importante está te levando a uma estimativa errada, né? Completamente viesada,
que está fazendo com que você interprete errado, nesse caso muito errado, porque era positivo, para negativo, né? E ainda que você consiga estimar, fazer a previsão completamente errada. Então, tenha muito cuidado disso, tá? Agora que está na moda, essas coisas de só deixar o computador fazer, tenha cuidado, porque o computador não faz mágica, não, tá? O que está na sua cabeça, como um cara que vai analisar os dados, um cara que vai fazer uma tomada de decisão, tem que ir além de rodar o código. Rodar o código, rodar o comando, é uma ferramenta para você chegar no resultado. Mas o que está na tua cabeça, o teu conhecimento de negócio, é muito mais importante, tá? Do que às vezes você saber o código exato. Porque você pode ir no Google, colocar como ajustar regressão no R, ou no que você quiser, e você pega o código, né? Mas saber esse negócio de omissão de variáveis não é para qualquer um, tá? Então, tem que prestar muita atenção, tá? E muito cuidado com resultados contra-intuitivos. Pode ser que às vezes o resultado seja de fato bom, mas às vezes pode ser que se você manja muito do negócio, você perceba que de fato você tem uma omissão de variáveis aí. E, bom, já falei sobre as hipóteses 1 até 5. Beta Chapeu é o melhor estimador linear não aviesado, em inglês BLUE, tá? Ele é linear porque ele é dessa forma, né? Nesse caso, nosso A é uma matriz. No caso do estimador de mínimos quadrados, ele é x' menos 1, x', né? Mas qualquer um que seja linear, você não vai ter um que seja melhor do que ele, né? E melhor no sentido de que ele vai ter menor variância, como eu já expliquei no começo da aula. Outro problema, quando você coloca muitas variáveis no modelo, se bem que a hipótese fala que não existe uma colinearidade perfeita entre as variáveis explicativas, né? Se você inclui muitas variáveis, pode dar o caso de que algumas dessas variáveis sejam altamente correlacionadas entre elas, né? O que vai te levar não a uma colinearidade perfeita, né? Mas a uma correlação muito alta. Por exemplo, 0,9, 0,95. Isso daí é muito alto. Então, bom, pensar assim, não faz muito sentido você incluir isso, né? Duas tão correlacionadas assim. Mas isso de não fazer sentido é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que ele vai gerar estimativas erradas também, tá? Esse fenômeno ele é conhecido como multicolinearidade, por isso que a gente não pode ficar incluindo variáveis à toa, tá? Tanto porque vai afetar a variância, porque vai ter esse problema de multicolinearidade aqui. E ele tem consequências na estimação de parâmetros, tá? E das variâncias também. A gente aqui simula dados, por exemplo, com uma correlação entre x1 e x2 0,99 é bem alta, né? Aqui coloquei a covariância, mas como a variância são unidade, está na mesma. E se eu colocar x2, que é uma variável altamente correlacionada com x1, veja como muda o valor de x1. O que era para ser 1,2 está sendo 1,5 quase. E também está afetando quem? Está afetando o desvio padrão. Então, muito cuidado com essas sutilezas da modelagem, tá? Veja que se eu colocar aqui 995, vai afetando também aqui, e vai afetando tanto na estimação do parâmetro, quanto na estimativa do erro padrão, né? Era para ser 0,021, mais ou menos. Deu 0,21, que é muita coisa a mais. Na prática, você tem que analisar os dados, né? Ver se existe muita correlação, mas existe uma forma mais fácil de ver se as variáveis elas são se existe um efeito de multicolinearidade ou não, né? Que é o fator de inflação de variância, né? E é dado por essa formulinha aqui.
1 dividido pelo r quadrado j, onde r quadrado j, na verdade, é o r quadrado da regressão da jésima variável com todas as outras independentes. Tá? Valores grandes desse fator de fração de variância, eles vão dar para a gente um sinal de multicolinaridade. Tá? Só que quanto é grande? Não existe um valor definido de grande, tá? Mas meio que padrão, o valor 10 é considerado grande, tá? Que representa uma correlação de 0,9, né? Entre ela e as outras variáveis. Né? Quer dizer, com outras variáveis, você poderia explicar 90% da variabilidade da JS, né? Que é bastante coisa. Né? Então, para fazer isso daí, precisamos do pacote CAR, tá? E você faz o quê? Você faz o seguinte, né? Você ajusta o modelo normalmente, LM, Linear Model, e nesse objeto modelo você escreve B e F, né? E vai te dar o valor aqui. Tem que estar em valores altos, 102. Por quê? Porque x1 e x2, eles têm uma correlação quase 1, né? Então ele está falando, olha, essas duas aí poderia ter sim efeito de multicolinaridade, né? Então você vai tirar uma delas nessa modelagem. No conjunto de dado real, por exemplo, aquele que a gente começou na nossa aula, a gente tinha 3 variáveis, né? Educação, experiência e anos de empresa. E a gente vai calcular o fator de fração de variância nessas 3. Aqui, todos eles foram pequenos, né? Nenhum deles é uma coisa muito grande. O que seria um indicador de que não existe um problema de multicolinaridade. Outra coisa que você pode fazer, talvez antes de fazer a modelagem, é você calcular a correlação entre as 3 variáveis. Né? E ver se existe uma que é muito correlacionada com a outra, tudo mais. Né? Tudo para você evitar problemas na hora de estimação. Né? Tudo isso que eu falei aqui está praticamente tudo no capítulo 3 do livro texto. Tá? Bom, a exceção do R, né? O R não tem no livro texto. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Uma questão da lista 1. Então, a lista, ela não tem nota. E o monitor, que deve entrar em contato com vocês, ele vai ajudar vocês com a lista, tá? Mas se ele se enrolar com alguma questão, depois eu respondo. E eu vou tentar fazer uma revisão também dessa prova para vocês não ficarem perdidos, viu, Leonardo? Vai ser o monitor que vai cuidar da lista. Professor, como a gente entra em contato com esse monitor? Porque ninguém veio falar com a gente até agora. Ah, tá. Eu vou falar com ele, então. Eu convidei ele no grupo do Google Class, mas eu vou ver se ele entrou, vou mandar um e-mail. Aí eu vou disponibilizar também o e-mail dele lá no site. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, foi essa aula 5. E veja que eu sempre estou colocando os códigos no R, porque é praticamente uma das partes mais importantes da nossa matéria, tá?